pessoal, a gente está gravando, né, para depois poder compartilhar pelo YouTube. E para a gente é uma alegria maravilhosa, uma alegria baiana, mineira, maranhense, tudo aqui misturado, né? Receber o Edu conosco hoje. E o Edu esteve conosco em Belo Horizonte em 2018. Nós aprontamos bastante festa aqui, né? Criação, foi muito bom. Foi bom Muitas demais. performances, aprontamos bastante. E antes da gente dar início ao evento com o nosso convidado, a gente gostaria de dizer que esse encontro, esse bate-papo, é uma promoção do Arte Diferença e da Companhia Ananda. São 2 projetos da UFMG, 2 projetos de extensão. O Arte Diferença é um trabalho que a gente desenvolve desde 2017 com jovens e adultos com deficiência. E o Arte Diferença ele também tem o grupo de estudo Corpos Mistos, que é um projeto de estudo que a gente tem. Essas atividades estão atualmente suspensas, né, por conta da pandemia, mas algumas delas vão retomar a partir de agosto. E a gente tem a Companhia Ananda, ligada à Escola de Belas Artes, né, o departamento de dança, que eu queria que a Ana apresentasse. Só que ela sumiu aqui de mim agora. Alguém está vendo a Ana por aí? Deixa eu ver se eu consigo voltá-la para a tela aqui principal. Eu acho que a Ana sumiu mesmo. Bom, a Companhia Ananda, então, ela é coordenada pela Ana Maria e faz um trabalho também desde 2017, né, ligado à questão da performance, do improviso. E a gente tem, durante esse período de quarentena, desenvolvido uma série de ações de extensão, a serenata, o grupo de entrevista, atividades do Artear com crianças. E essas atividades têm envolvido nossos estudantes, né, e o público da FMG, da comunidade, nessa proposta de algum modo, cultivar a vida, né, num cenário tão difícil como esse que a gente está vivendo. A gente recebeu a Adriana aí agora. Bem-vinda, Adriana. E, bom, então, nosso convidado especial, o Edu, que está lá em Salvador e que nos alegra muito com a presença. Nós estamos fazendo esse evento também em conexão com o Instagram. A gente não tem a menor ideia como é que está saindo isso tudo, mas acho que vai sair alguma coisa boa. Tá saindo legal aqui, gente. Vai rolar. Que ótimo aí. Samuel está garantindo. E o Edu é professor da Universidade Federal da Bahia, é um grande artista que nos desequilibra bastante nas suas intervenções, no seu modo de pensar a realidade, de pensar o corpo. E, para mim, o encontro com o Edu é uma experiência singular, assim, sei lá, de experimentação, né, de si mesmo com o outro. Então, a gente vai agora pedir que ele mesmo fale de si, e depois ele preparou também uns slides no qual ele vai poder também nos explicar melhor. É isso aí, Edu. Oi, a palavra gente. está contigo. Boa noite. Aqui para o Zoom, para o Instagram. Obrigado por estarem aqui. Estou vendo o Thiago, Ana, enfim, tanta gente querida que entrou. Quem eu não conheço também, boa noite. Aqui no Instagram, tanta gente querida também. Então, quero começar me descrevendo para as pessoas que não podem ver a tela. Então, eu sou uma pessoa de pele morena, careca, barba e bigode grisalhos. Estou vestindo uma camisa amarela. Atrás de mim tem umas prateleiras com livros e objetos artesanais que eu coleciono. Ao lado aqui tem um guardanapo para o café
e eu estou segurando uma canequinha vermelha com estampas e vou botar meu café, porque o convite foi para tomar café. Então, vou botar meu cafezinho aqui, para a gente brindar daqui a pouco, num quente frio, porque aqui a gente fala quente frio, a garrafa térmica, verde. Queria agradecer muitíssimo esse convite. Quando eu aceitei, quando eu recebi o convite, eu fico feliz, porque é um convite de Mônica e Ana Maria. É tipo assim, não tem como eu dizer não. Elas me chamam, Edu, vamos pular ali. Eu digo, vamos pular ali no abismo, a gente vai junto, porque eu tenho segurança de que você ser bem tratado e bem cuidado. Então, a gente se jogar no abismo com amigos e amigas é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque é se jogar no desconhecido, e o desconhecido, ou às vezes o conhecido, sempre é melhor quando a gente está bem acompanhado. Como Mônica falou, né, eu sou um artista da dança, performer, sou formado em Belas Artes pela Escola de Belas Artes da UFBA, fiz especialização em arte-terapia, mestrado em dança, e agora estou no doutorado em difusão de conhecimento, que é um doutorado multi-institucional, multidisciplinar, e como por ser multi-institucional, então não é de uma única universidade, tem UFBA, UNEB, tem IFBA, Senai, enfim, outras instituições. Sou diretor do Grupo X de Improvisação em Dança, junto com a professora Fafá Daltro. É um grupo de extensão da Escola de Dança da UFBA, que existe desde 1998. E estou lançando esse ano, junto com o professor Lucas Valentim e professor Tiago Assis, o grupo de pesquisa Porra, que é um grupo de pesquisa que tem por objetivo essa deshierarquização das epistemologias, entendendo a construção de conhecimento pelas experiências, então, experiências periféricas, inclusive, da própria dança, do que é considerado, né, dança pelo pensamento hegemônico de corpo e da própria linguagem da dança, na formação, nas pesquisas acadêmicas e nas pesquisas artísticas, refletindo questões de corpo, gênero, sexualidade, deficiência, infância, periferia, enfim. E até convido a todos, a todas e a todes para poder, se quiserem, né, se tiverem curiosidade e interesse em conhecer mais o Porra, a gente tem o Instagram Grupo Porra e tem na bio o formulário para poder, quem se interessar em estar junto com a gente, pode preencher. A Anitta já está lá, Francis também aqui, enfim. Convido todo mundo para poder estar junto com a gente, porque é isso, essa construção de conhecimento se dá de forma horizontalizada e no contato com diferentes experiências. Para a gente isso é importante. Mas antes de começar, e é isso, eu também não quero que seja uma palestra, vamos ouvir a palestra de Edu. Quando a gente vai visitar, né, um amigo às 7 horas da noite, o café é uma hora de bate-papo, sentar na cozinha, no chão da cozinha e conversar sobre a experiência. Eu acho que isso que me motivou, inclusive, a estar aqui, porque eu também quero trocar, conhecer vocês, saber de vocês coisas e, se tiverem curiosidade, é isso, a gente vai na conversa. Mas como eu pedi para a gente fazer um brinde, eu gostaria de começar com uma saudação, e quem não está com caneca, xícara, nem copo, a arte a gente inventa, que aqui está com alguma coisa para fazer esse brinde, que é uma saudação que eu aprendi na casa de Dona Canô, lá em Santo Amaro, porque eu sou de Santo Amaro da Purificação, bebê. Me desculpem quem não é. A gente começa: saudemos a dona da casa,
que é da nossa obrigação. Se assim fora, se assim não fora, saudemos de copo na mão. Pararam, pam, pam. Muito obrigado, gente. Saudações. Alegria estar aqui com vocês. Tia, eu quase ia tomar com a caneca de Quilezum. Ah, eu tive que tomar com ela. Só que ela era muito grande, já ocupou a minha cara toda aqui. Maravilhosos. E é isso aí, eu queria abrir a conversa. Gerir algumas pautas, se ela puder mediar isso, por onde vocês gostariam que eu começasse a falar, que às vezes eu tenho interesse de falar alguma coisa, mas vocês não têm interesse de ouvir, então eu queria saber o que é que vocês gostariam de ouvir. Vocês estão me ouvindo direito? Gente, está dizendo que a internet está ruim. Tá bom. Ô, Edu, eu acabei esquecendo você tinha recomendado, né, que a gente fizesse uma autodescrição quando fosse falar, né? Fica esse convite aí para quem for falar alguma coisa. Tá na hora de falar, né? Porque fazer uma autodescrição. Quem for falar, se descreve rapidinho como tá, para as pessoas que não podem ver saber quem é que está falando, né? Como é a pessoa que está falando. Eu posso talvez começar a falar da minha infância? Oi? Quer que compartilhe o vídeo, Edu? Porque aí a gente passa um pouquinho, né, pela infância e depois pelos trabalhos, aí já dá um panorama para a gente esquentar aí. Já esquentamos um pouco com o brinde, mas aí continuarmos. Maravilha. Então eu vou descrever rapidinho. Pode passar, e se ficar muito ruim a sobreposição da voz, só vai baixar um pouquinho o áudio do vídeo, que não é o mais importante. Isso, nesse vídeo tem imagens da minha trajetória. O vídeo inicia com fotos minhas, ainda pequenos, antes da polio, brincando, sentado na rua de meu avô, depois brincando, sentado em pé, rindo com minha irmã, brincando nos móveis da casa. Depois do vídeo entra. E aí surge a minha trajetória profissional no grupo Sobre Rodas. Esse pequeno vídeo, que é uma performance Sinais Vitais do grupo X de Improvisação em Dança, que nós fizemos numa faixa de pedestre. Foi lá no início do grupo X, a fadaltro com asas de anjo me puxando no chão. Tem dançarinos correndo, pulando. Hugo Leonardo pega em minha perna e seguimos os três. Eu apoiado, uma mão no chão, pulando, Fafá segurando o outro braço e Hugo minhas pernas. Os carros assistem a gente lá atrás e as árvores também respiram. Eu olho para trás, nas costas de Juliana Rocha, e apontamos para algum lugar. O anjo beija minha testa. Estamos sentados no chão, eu deitado no colo dela. Os carros passam freneticamente. E ela pede para eu descansar. Agora imagens do projeto Euforrico, que é um intercâmbio entre o Grupo X de Improvisação e a Companhia Armacadam, na França, que nós trabalhamos desde 2004, indo lá na França e eles vindo aqui, nessa troca anual de afetos, amores e arte. Fotos do meu amor, do meu solo. Judite quer chorar, mas não consegue.
que é uma criação de 2006. Eu com a saia enorme, chapéu lilás. Voltar. Pede alguém para me liberar? E agora um brinde de Odete, traga meus mortos. Essa música que a gente cantou, a gente canta em Odete, eu e Lucas Valentim, um projeto de 2010. Agora eu, performando Ah, Se Eu Fosse Marilyn, de peruca loura, hobby e mala nas praias. Já tenho circulado bastante com Marilyn, salto alto, também de 2010, e entrando no mar, o tempo que passa. Agora fotos do corpo perturbador, eu e meia-lua, um dançarino, um capoeirista, lutador de jiu-jitsu, que me ensinou bastante nesse projeto. A gente falava sobre sexualidade e desejos. Aí a minha experiência com acompanhar Castor Agile, Cosme e Damião, um espetáculo de teatro feito no final da tarde. É uma companhia de Lyon. Agora imagens de Bonito, um infantil que nós fizemos, e Quilezum, dirigido por Tiago Cohen, eu e João Rafael Neto. Um vídeo também de Quilezum, eu e João pendurados em cordas, rodando. E esse mundo que gira, gira, gira e nos leva para lugares que a gente nem imagina. Quem diria que a gente estaria aqui junto hoje? Aí, no striptease bicho, eu com a perna de animal que era rodada de 1 metro. E o nosso trabalho mais recente, Quarto Escuro, que foi um projeto de extensão e de pesquisa contemplado no edital da UFBA e que agora também foi contemplado por um edital da Secult Bahia. É uma montagem, provavelmente para o ano que vem, seria agora para o 2º semestre, mas a Covid não deixou, né? Nos colocou em isolamento. E tem mais um, que a gente está em fase de montagem também, um infantil, que o nome é Feito à Mão, que tem a mão como mote de pesquisa, a mão como movimento, como é que eu me movimento, como é que eu me desloco, como é que eu ando com a mão, com a cadeira, engatinhando. Então, pensar no movimento da dança a partir da mão, a mão como comunicação, tendo Libras também como um mote de pesquisa para o movimento. Então, a gente está fazendo o curso de Libras com Elenilson, que está aqui com a gente, Evandro, Cíntia, Lucas, Ney, Cibele, enfim, uma turma enorme, William Gomes, Anderson e Jéssica, isso. E a mão como encontro, esse ninguém solta a mão de ninguém verdadeiro, que é pelo encontro e pelo afeto, e a gente está criando Feito à Mão, mas aí teve que interromper também por causa do isolamento social, né? E esse vídeo eu acho que é bom porque dá um panorama geral da minha trajetória artística. Lógico que ainda faltaram algumas coisas, minha experiência com a Kendoko Dance Company, que é uma companhia de Londres. Eu até tentei me exibir aqui, o Bully, que eu comprei quando eu estava lá em Londres, mas não coube como cenário, e aí ele está recolhido ali. Mas era só para lembrar também dessa experiência, né, profissional que a gente, que às vezes é esquecida, acha que a arte com pessoas com deficiência está vinculada apenas à questão da reabilitação, terapia, não é pensado como profissional, e talvez também fosse um mote bom para a gente conversar aqui hoje sobre isso, da profissionalização do artista e na minha também experiência docente. O povo do Instagram Bully, aqui ó, bebê, para dizer que eu fui, viu? Não é da China, não é do chinês aqui da esquina, não.
E aí é isso, gente. Vamos abrir. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade de aprofundar alguma questão. Eu queria fazer uma primeira. Então, eu vou me descrever. Eu sou morena, de pele branca, né? Estou usando óculos. E eu me chamo Ana Maria. Curta a descrição. Edu, eu queria te perguntar como que chegou para você, o desejo de fazer arte, de ser artista? Como que isso surgiu? E quais os caminhos? E como que foi esse caminho para você de ser artista? Ana Maria, meu amor, eu sempre me entendi artista. Sempre gostei de desenhar, escrevia poesia desde pequeno, sempre li bastante. Eu sempre tive um olhar para o mundo assim, com o olhar da poesia mesmo, de olhar, de curioso das questões subjetivas que me apareciam. E eu transformava isso em desenho ou escrita, desde pequeno. E eu lembro que é isso, e como em Santo Amaro, né? Como eu falei, eu sou de Santo Amaro, é uma cidade pequena, a 73 quilômetros de Salvador, e lá não tinha teatro nem cinema, minha referência maior era a televisão, assim, a única referência que eu tinha. E a gente sabe, né, que a televisão, a gente não se enxerga, a pessoa com deficiência não está na mídia, não é só a televisão. Né? A dança, a gente não se vê dentro desse panorama geral da dança, no teatro muito menos, no cinema piorou. E naquela época, eu já estou com 43, então eu já posso falar naquela época, porque muita coisa mudou e tudo está mudando tão rápido, né? De 10 anos para cá, 5, tanta coisa mudou com o advento da internet, das redes sociais, enfim. Na época em Santo Amaro é isso, eu só tinha referência da televisão e eu achava que eu queria ser ator. Eu gostava, e aí uma das minhas frustrações era porque eu não podia escorrer pela parede como o povo se bate, se joga e vai escorregando, porque eu engateando já estava no chão, né? Então não tinha como escorregar. Mas eu inventava drama com Malumada e brigava com Antônio Fagundes porque sacaneava Malu, e aí ia me aconselhar com Fernanda Montenegro, deitado no colo dela, que era almofada. Enfim, Lídia Bronde, que eu adorava, ia passear com Lídia Bronde, tomar meu sorvetinho. Enfim, eu brincava disso, mas é porque eu não tinha, assim, né, com o desejo de ser o protagonista da novela das 8. Mas eu nunca fui o protagonista da novela das 8, ainda não sou, e eu acho que vai demorar muito, muito e muito para eu ser. Talvez eu não esteja nem vivo para que eu seja o protagonista da novela das 8. E aí, por causa disso, eu fui fazer Belas Artes. Quando eu tive que decidir minha profissão, eu escolhi fazer Belas Artes porque era uma forma de me expressar artisticamente, já que nos palcos eu não existia. E foi maravilhoso, foi uma experiência, porque Belas Artes, as artes visuais, alimentam a minha dança e meus processos criativos de uma maneira muito forte. A performance, as instalações, as cores, as texturas, composição para mim tem a ver, a minha composição na dança tem a ver com a minha experiência em artes visuais. E aí isso é fundamental e eu fico muito feliz, porque é isso, na dança, se eu ficasse pensando na dança apenas dentro dos cânones e dos clichês da dança, talvez eu não durasse tanto. Mas como minha dança está disfarçada de artes visuais, eu acho que eu consegui entrar em alguns espaços por causa disso.
fui me camuflando, fui me escondendo atrás de outras linguagens para que o povo da dança entendesse que o que eu fazia também era dança. E aí, é isso, em Belas Artes eu peguei uma disciplina em teatro, fiz uma aula em teatro, que tinha uma dançarina de um grupo que estava fazendo uma pesquisa em dança com pessoas com deficiência de especialização, de Rita Spinelli, lá na escola de dança. E aí ela falou que estavam precisando de dançarino e eu fui. Fui porque é isso, né? Eu digo, deixa eu ir, vamos ver. Não entendia nem que dança é essa. E chegando lá, o grupo Sobre Rodas foi um grupo muito importante também, porque desde o início é isso, eu dei sorte de estar com profissionais que não lidavam com a deficiência pela perspectiva da inclusão. E aí eu falo da inclusão dessa maneira, porque em muitos projetos, né, que tem a inclusão como mote, é dentro de uma perspectiva da deficiência pelo olhar biomédico, pelo olhar da compaixão, pela superação, porque muitas vezes está dentro de instituições de reabilitação, terapêuticas e de inserção social que precisam devolver para a sociedade, mostrar à sociedade o que o seu tratamento está realizando, como está funcionando o seu tratamento com as pessoas que trabalham. E aí usam a arte ou a dança de maneira terapêutica. E não há problema disso, eu só estou falando de contextos, porque eu não me via na dança pelo viés da reabilitação, nem da terapia. Eu me via artista da dança. E isso me incomodava, porque, né, quando eu vejo ainda, em algumas situações, nesse contexto de instituições, a pessoa com deficiência sendo utilizada para comover, e aí bota aquela música que é para chorar, e faz aquilo, e aí o dançarino bípede, porque aí daqui a pouco eu falo sobre a bipedia, que é esse dançarino que não tem deficiência, faz de um tudo. Menina, quando está com a pessoa com deficiência, o povo bípede tem mania de se exibir, de se amostrar, como diz o povo aqui. E dá pirueta, e rola, e gira, e pula, e salta. Só falta voar, não voa, porque é isso. A bipedia também tem limitação, embora ache que seja só a gente. Então, todos os corpos têm limitações, e não é uma especialidade da gente, né? Um privilégio da pessoa com deficiência, a limitação. Todo mundo aqui deseja fazer alguma coisa que não consegue, todo mundo aqui tem problema, todo mundo aqui fica doente, todo mundo aqui, não é? Então, mas essas palavras sempre são associadas a gente e lembradas como se fosse um privilégio só nosso e da nossa caixinha. Enfim, aí eu estava falando sobre rodas, é isso, né? Eu vou entrando, minha gente, se não disser para o que é que eu estava falando, eu vou viajando. Mas, enfim, eu entrei no Sobre Rodas, dei muita sorte do Sobre Rodas não abordar a deficiência dessa maneira. Tivemos experiências excelentes. E logo isso foi em 98 e depois eu entrei no grupo X de improvisação em dança, que não é um grupo voltado para pessoas com deficiência, mas o interesse é na experiência da improvisação em cena, que foi um grupo fundado por professora Fafá Daltro e professor David Anitelli, em 98, mas eu só entro no Grupo X em 99. E o Grupo X é a minha escola, sem dúvida, é um grupo de extensão, como eu já falei, da escola de dança, que o nome X, inclusive é a letra X, justamente porque não tem um elenco fixo, vai mudando de acordo, né, com os estudantes que estão na escola, ou com pessoas que têm interesse em estar, e aí em determinado momento e sai, tem sempre um núcleo mais fixo, que atualmente sou eu, Fafá, Natália, Inei, Aline, Lucena também, Ney Lima e Natália Rocha, mas que sempre tem pessoas passeando, Diane Portela, William Gomes, enfim. Mirela Matos, que está aqui, já participou do Grupo X. E aí é isso. Com o Grupo X foi minha escola.
como eu estava dentro da escola de dança por causa, né, dos 2 grupos que eu participava, eram grupos que estavam na escola, que são da escola, foi fácil, então, também transitar por ali, ver algumas aulas, participar de outros projetos. Então, a minha formação em dança não é dentro da educação formal, na matrícula, registrado na escola de dança. Mas eu digo que eu estudo na escola de dança desde 98, coisas que alunos que passaram por lá não continuam. Então, eu permaneço estudando na escola até hoje e me tornei professor em 2016, passei no concurso para professor efetivo. E essa experiência também é importantíssima, porque, é lógico, é uma satisfação, um reconhecimento, uma realização pessoal muito grande, mas, ao mesmo tempo, é um peso, porque carrego em mim uma representação, uma representatividade de um movimento que vem de lá de trás, que eu não estou descobrindo roda, não estou falando de novidade nenhuma aqui, estou falando de uma experiência, né, pessoal, e nem quero dizer que tudo que eu fale é em nome de, né, dessa instituição que se estabeleceu como deficiência, numa construção histórica disso, como bem diz a teoria CRIP, de Robert McEnroe, que eu tenho estudado ultimamente para o meu doutorado. E aí é isso, dentro da docência também eu não consigo diferenciar a criação artística e processos educacionais. Para mim, uma coisa media a outra como uma corda que morde o rabo, a gente não sabe o início nem o fim. Enquanto eu estou dando aula, eu estou criando, quando eu estou criando, eu estou aprendendo, estou no processo de aprendizagem. Pessoal, os intérpretes estão propondo da gente desligar as câmeras para facilitar a interpretação, pode ser? E aí o Edu fica com a dele ligado. Aí quem também for colocar questão, pode deixar a tela ligada. Perguntar, então, me descrevendo brevemente. Sou uma pessoa branca, estou com cabelo grande agora, que para mim está sendo uma novidade na quarentena. Liso, tenho testa grande, estou com batom vermelho, um brinco de um lado vermelho também, e usando uma roupa vinho, xadrez. Edu, eu estou aqui abrindo o meu caderno que eu fiz algumas anotações lá do congresso em 2018 e me atravessou muito. Você sabe que eu fico lá sempre tietando nas redes. E eu fiquei pensando um pouquinho aqui nesse lugar da docência, né? Assim, acredito que muita gente que está aqui vem dessa interface, né? Assim, arte e também da educação. E eu anotei uma frase que você falou: a inclusão comove, é a fatia do mercado que atende todo mundo, menos a pessoa com deficiência. E fiquei lembrando também do livro do Reine Maria Rilke, que ele faz cartas ao jovem poeta, né? Se vocês pudessem escrever cartas a um jovem docente, a um jovem artista docente, a uma jovem artista docente, o que você teria para falar dessa tensão, né? Sobre inclusão ou não? Você provocou muita gente na mesa falando, né, assim, que era contra a inclusão, mas falar um pouquinho dessa relação, dessas tensões aí. Assim, eu sou contra essa noção de inclusão que se estabeleceu como uma fatia de mercado, como eu sempre falo, que quem menos ganha somos nós, porque dentro dessa noção de inclusão, isso pensando na dança, porque é a área, né, de minha atuação, onde os grupos normalmente são criados, dirigidos, coreografados, produzidos por pessoas sem deficiência, que nem selecionam, que escolhem, convidam pessoas
com deficiência, simplesmente pela deficiência, para desenvolver um trabalho que essas pessoas bípedes consideram de importância. E aí, e pode até ter, lógico, né? Mas é sempre pelo viés do olhar bípede. E aí talvez já seja importante eu falar sobre isso da bipedia, que para mim, dentro da minha pesquisa do doutorado, eu tenho trazido a bipedia compulsória não como deslocamento, não como a marcha, não como a forma que a gente anda. O homem que anda sobre duas pernas, a galinha que anda sobre duas patas. Não é sobre isso, mas é entendendo. Se a gente entende a deficiência como uma construção histórico-cultural, como eu já falei, trazida pela teoria CRIP, defendida por Robert McHugh em 2006, e aí a gente vai entendendo a modelagem da deficiência, os modelos biomédicos que entendem a deficiência pelo viés apenas físico e biológico, que então na década de 60 e 70 chega os disability studies, os estudos sobre deficiência, e dizem, não, a deficiência não é uma responsabilidade individual, não está só na marca física, mas está no encontro com as barreiras, e aí as barreiras arquitetônicas, comunicacionais, tecnológicas, atitudinais, que se refere à questão das relações. McHugh traz, dentro da modelagem histórico-cultural, o entendimento da deficiência como uma construção, porque ele diz, não, mas no modelo social ainda coloca a deficiência como uma responsabilidade física. Porque, por exemplo, eu cadeirante, se chego num lugar que tem escada, se estabelece dentro da barreira, mas ainda eu sou responsabilizado, eu ainda sou punido porque uso cadeira de rodas e não posso acessar aquilo. Ou se Nilson, que é surdo, está aqui, né, nesse nosso café, mas se não tivesse a acessibilidade, se não tivesse Libras, ele seria punido porque ele não estaria conseguindo compreender o que a gente está conversando aqui. Então, de alguma maneira, o modelo social, segundo a teoria CRIP, acaba ainda responsabilizando a pessoa. E aí a gente vai entendendo, eu trouxe, inclusive, um livro, gente, esse aqui eu estou andando, parecendo os testemunhas de Jeová, dia de domingo, na porta de cada um. Assim, bom dia, você poderia ouvir um pouquinho, 1 minuto, dos infames da história? Isso deveria ser lido para todo mundo, por todo mundo, porque é um panorama histórico da construção, da deficiência, da pobreza, e desde a época do descobrimento do Brasil, passa pelo processo da escravidão, dentro da construção histórica do que era considerado degenerescente, do que era considerado deficiente, demente. É de Lília Ferreira Lobo. Esse livro aqui deveria ser estudado na escola, gente, porque em relação à comunidade negra é um recorte incrível, e em relação à comunidade também com deficiência é maravilhoso. Assim, isso deveria ser estudado na escola. É meu livro de cabeceira, é minha bíblia para minha pesquisa, e tem sido fundamental, porque a gente vai observando, e Nilson, nas aulas de Libras, a gente já conversou sobre isso, sobre essa construção da proibição dos surdos casarem em determinado momento histórico, da proibição do surdo não poder fazer determinada coisa. Quando a gente também lê o Holocausto Brasileiro, de Daniel Arbex, a gente entende também a construção da loucura no manicômio de Barbacena, que eram colocadas pessoas, mulheres que o marido tinha amante e não queria que identificasse, não soubesse que ele estava traindo, filhas que tinham perdido a virgindade ou tinham engravidado precocemente, bêbados, homossexuais, mendigos, pessoas sem diagnóstico de transtorno mental, colocado num asilo, num manicômio. E a pessoa lá dentro
é considerado o quê? Todo mundo que está dentro de um manicômio é considerado louco. Então, aí a gente também identifica a construção histórica e a construção social da deficiência. Está conseguindo entender mais ou menos assim? Por favor, me digam aí, porque às vezes para mim está super óbvio, mas nem é tão óbvio assim. Edu, o Oi. povo do Instagram, não sei se você vai responder também, está perguntando para você falar um pouquinho mais sobre a teoria CRIP. Foi o que eu acabei de falar, dessa construção sociocultural. E a teoria CRIP, ele se aproxima dos estudos queer para entender também a construção, entende, das questões da sexualidade, entendendo que o corpo capaz, como ele chama, é compulsoriamente compreendido como normal. E ele fala que isso é mais, inclusive, do que a heterossexualidade, porque com os estudos queer, com os estudos da sexualidade, já foi se entendendo que a heterossexualidade também é uma identidade, mas o corpo capaz e o corpo normal, considerado normal, ainda é o que é dado como definitivo e certo. E tudo que está fora dessa normalidade é considerado doente, deficiente, incapaz. Ficou claro? Para mim, sim. Então, a teoria CRIP traz essa abordagem, esse entendimento dessa normalidade como algo dado a priori. Então, a gente já nasce sabendo que o normal, o bom, o capaz é esse corpo padrão e que, na verdade, também é uma ficção. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre essa ficção desse corpo capaz, que, na verdade, também é uma construção para o capital, para o mercado de trabalho, para a produtividade. E aí, se a gente pensa, o livro é Os Infames da História, de Lívia Ferreira Lobo. E aí, se a gente pensa nessa coisa da capacidade, da normalidade, a dança reproduz isso o tempo inteiro. Então, na minha pesquisa, é muito importante quando eu entendi isso e que a dança traz, porque se a gente está no processo de criação, isso pensando em coreógrafos ou diretores de teatro, enfim, mas eu vou falar da dança, qual é o corpo que pauta a sua criação? E eu não estou dizendo que as pessoas bípedes, e aí eu trago a bipedia como essa construção histórico, cultural, social, que também entende como a construção da normalidade. Então, é quase... quando eu encontrei McHoa, foi uma coisa... Assim, eu digo, gente, é isso que eu estou falando. Então, a bipedia para a dança é dentro dessa estrutura. E aí, quando eu comecei a ensinar, que eu passava alguns exercícios, eu via nos estudantes uma lógica que não passava pela minha experiência de corpo. Eu dizia, gente, se eu for trabalhar com um desses artistas que estão se formando, ou com um desses professores que na escola de dança tem licenciatura, eu vou sofrer, porque a lógica de criação é pautada dentro de um corpo que rejeita e recusa o meu. E aí eu comecei, vocês bípedes me cansam, que era um tom de brincadeira, mas é para forçar a turma a entender de uma outra maneira. E não estou dizendo que não deva ter virtuose, que não é para ter virtuose, porque virtuose também não é um privilégio e exclusividade do corpo bípede. Se a gente for ver Bill Shannon, que é um artista dos Estados Unidos, ele dança com seu skate super virtuoso. Se a gente for ver esportes radicais com pessoas com deficiência, tem muita virtuose. Então, não dá para a gente achar, a bipedia não pode se arvorar a ser tão arrogante de achar que só ela
é capaz de produzir coisas e de produzir conhecimento. Isso na parte artística, isso nos professores, quando pensam metodologias que são excludentes. Então, se eu fosse pensar na carta, Débora, era pensando nisso, de que maneira a sua dança reproduz exclusões. Eu não estou falando também só da deficiência, mas de um corpo gordo, de um corpo tímido, de uma pessoa tímida, das questões do corpo negro, das pessoas negras na dança, como também são excluídas, da idade, das pessoas mais velhas, de idosos, enfim, como é que a gente pensa que dança e quem pode dançar a minha dança? Quem pode assistir a minha dança se eu não ofereço acessibilidade? Como, na curadoria, qual é o corpo que pauta as escolhas curatoriais? Se é pautado, e aí a gente vira assunto nas mesas de debate, nós somos assunto nas oficinas, sempre nas ações formativas, mas na programação principal se escolhe mais de 2 grupos com deficiência, acha que aquele festival, ou aquela bienal, ou aquele evento vai ser temático sobre deficiência. Se escolhe 2 ou mais projetos com pessoas negras, acha que a desculpa sempre é essa, né? Vira temática. Mas a bipedia não entende que o corpo que pauta a história da dança é um corpo branco, cisgênero e bípede. E isso é o assunto dado. E não é possível que não achem que é o assunto, que isso seja o assunto. Quer dizer, tem 15 projetos com artistas brancos, cis e bípedes. Isso não é o tema da Bienal? Aí se bota 3 com deficiência. A gente está falando de diversidade. Que é isso, a gente ainda é colocado pelo nome da diversidade. Ou seja, é isso, a bipedia é muito limitada, então, né? Porque se ela não se entende também como diversa, isso é um problema. Eu considero isso um problema. Então, eu penso sobre isso, sabe? Assim, eu acho que é entender, é falar para esses estudantes prestarem atenção. 1 minuto, Guilherme. De quem é que pode fazer ou assistir a sua dança. Alguém quer mais falar, minha gente? Gente, eu falo demais, pode me interromper, viu? Manda eu beber café. E vocês ficaram tão estarrecidos assim que não tem nada para falar, minha gente. Nem pode dizer assim, eu tô rindo, eu tô chorando, eu tô bebendo água. Eu gostaria de fazer uma questão. Vou me descrever. Eu sou branca, bem clara, testa grande, tô com meu cabelo amarrado de rabo de cavalo, meu cabelo comprido, e tô usando uma camiseta preta. Nesse momento a minha câmera tá apontando para a porta, então tem um fundo escuro atrás de mim e tem uma toalha ali no varal que está atrás. Eu sou professora de teatro e também estou coordenando a área de inclusão de uma escola aqui em Goiânia chamada Instituto Tecnológico em Artes Basileu França, que é uma escola só de artes. É uma escola pública. E você fala, Edu, das escolas de dança, né? Então, a gente tem muita dificuldade nesse trabalho da coordenação. Eu tenho muita dificuldade de romper esse lugar, de trazer uma outra proposta de dança e de que as pessoas entendam que a pessoa com deficiência está ali, porque como é uma escola profissional, curso de formação inicial continuada e cursos profissionais em todas as artes que tem na escola, que elas estão ali para se formar como profissional. Que a gente não tem que criar projeto porque elas querem fazer terapia, nada disso, sabe? E eu queria que você falasse um pouco mais dessa dificuldade que a gente tem de romper, ou talvez até pensar juntos, assim, possibilidades da gente começar a romper esses lugares. Porque a gente tenta fazer formação de professores, a gente tenta trazer discussões para dentro da escola, a escola finge que ouve, a escola finge que está a fim de falar sobre isso, mas quando chega no momento da sala de aula, ou quando chega no momento de um processo seletivo,
a pessoa com deficiência ainda tem muita dificuldade de romper esse lugar. Você tem que ficar lá brigando, não, ela é capaz, não, ela pode estar dentro do projeto. E, por incrível que pareça, de todos os estudos que eu tenho feito, a área da dança, para mim, é a área que tem o trabalho melhor, assim, de pesquisa, de estudo, de possibilidades. Porque eu tenho muita dificuldade em ver trabalhos assim com grupos de teatro, encontrar grupos de teatro, mas grupos de dança eu já encontro grupos consolidados, grupos que têm umas experiências muito bacanas. Teatro eu tenho dificuldade, circo eu tenho muita dificuldade de perceber esses outros lugares nessas outras áreas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas escolas e desses lugares de dificuldade mesmo, de rompimento, e como é que a gente vai contornando isso, as possibilidades. Muito obrigado, Giovana. Eu acho que, assim, eu identifico também isso. E aí, sempre tem algumas questões, surgem algumas questões na própria escola de dança. E o que mais me incomoda é porque talvez a gente, né, e eu falo a gente como um todo, da própria dança, não se dê conta que nós somos a linguagem que até agora foi a que mais se abriu realmente para isso. Embora tenham todas as questões da bipedia, todas as exclusões, mas, de fato, a dança, dentro de todas as linguagens, o teatro é muito fechado, né? As artes cênicas são muito fechadas, e na dança a gente pode encontrar realmente artistas e grupos que realizam pesquisas interessantíssimas, importantíssimas e que tenham conseguido furar bolhas, né? Vide a minha presença na escola de dança da UFBA, que é uma escola renomada, reconhecida, a primeira faculdade de dança do Brasil, tem um professor cadeirante. Então, isso é significativo, sim. Isso é para a gente entender. Lógico que não é para silenciar sobre as exclusões, é bom que a gente reconheça o lugar da dança, porque eu também acho que a dança avançou em assuntos e avançou em estudos sobre corpo, sobre processos criativos, sabe, sobre metodologias, outras técnicas que, no Brasil, outras linguagens ficam ainda restritas a uma mentalidade, sei lá, classista, não sei, clássica, né, a palavra, mais enraigada, entende? E em relação às escolas, eu acho que é isso. Embora também a gente tenha avançado em muitos estudos, eu acredito que as discussões ficam restritas também nas pequenas bolhas, entende? Então, a questão da deficiência fica restrita à pessoa que pesquisa com deficiência e a artistas com deficiência. Eu brigo para que essas discussões estejam em todos os campos. Vou dar um exemplo. Eu sempre falo disso porque isso me marcou bastante. Em 2019, no Carnaval, Josi Brasil, uma cadeirante, ela foi concorrer à Beleza Negra do Ileaê, e ela não passou nem para a final. Mas ela foi eleita a rainha do Muzenza, que é um outro bloco afro. E isso, para a gente, é de uma importância fundamental, porque ocupar um espaço, porque quando a gente pensa também na dança, aí só fala da dança moderna, da dança clássica, mas se a gente pensa na dança afro como se estabelece atualmente, é uma dança também voltada para a bipedia, é uma dança voltada para a verticalidade, para a virtuose. E Josi rompe com isso, a presença de Josi Brasil rompe com o estereótipo da rainha, entende? E aquilo para mim me emocionou demais, e aí eu, junto com a professora Cecília Scioli e Bia, Maria Beatriz do Carmo, desenvolvemos o ACCS, Acessibilidade em Trânsito Poético, na Escola de Dança, uma atividade curricular em comunidade e sociedade. E aí a gente abriu
o semestre com uma oficina com Josi Graziela Santos, que foi coreógrafa de Josi, que era dança de rainhas, e chamamos a professora Marilza Oliveira para mediar. Marilza é uma das poucas professoras negras da escola de dança, que desenvolve uma pesquisa maravilhosa em dança negra e diaspórica. E Marilza, naquele momento, acho que ela se deu conta de que também a dança que ela pesquisava era uma dança bípede. E Marilza se jogou no chão para entender como seria o movimento da dança afro. Ela deitada, ela sentada, ela ajoelhada, ela sentada na cadeira, enfim, ela em pé. Porque é isso, gente, eu não estou dizendo que é para acabar com a bipedia e todo mundo ficar no chão, não. Eu só estou falando dentro de uma lógica que não dá para ser a única lógica da dança. Entende? E me parece que dentro das escolas de dança, como não entende novos estudos, novos discursos que a dança tem apresentado, porque são pessoas que ficam ainda presas àquela construção da dança, do pensamento hegemônico de um corpo, desse corpo, né, do imaginário da dança, exclui outras experiências. E não percebe que isso é reduzir a dança a um espaço, a uma discussão, a uma experiência realmente muito limitada. Porque é isso, tem coisas que o meu corpo faz, que eu faço, porque a minha perna é leve. Que Lucas, professor Lucas Valentim, que está sendo pelo Instagram, ele não consegue. Tem coisas que o corpo de Lucas faz que eu não consigo. E isso não é ser melhor nem pior. Quando a gente fez Odete Traga Meus Mortos, eu e Lucas, a gente experimentou essa possibilidade. Então, a gente calça botas nas mãos e tenta essa marcha próxima a mim, mas também não negava a verticalidade do corpo de Lucas. A dança que Lucas também produz na sua experiência de corpo, que é de um corpo bípede. Ninguém está dizendo que é fazer de um jeito, apenas de um jeito, mas é entender a dança de uma forma mais ampliada. Não sei se te respondi, Giovana. Sim, respondeu. Obrigada. Também complementar só também a experiência que eu tive, aproveitar que o Thiago Cohen está aqui. Em Quilezum, a gente estudou alguns passos, algumas experiências das danças populares, do samba de pareia, do chachado, do frevo. João Rafael é um artista bípede, né? Um dançarino bípede. Mas em Quilezum, a gente, como era uma pesquisa a partir, inspirado num conto do Amor de um Pássaro por um Lagarto, de Gero Camilo, e tinha coisa da fusão, do amor, da relação homoafetiva, de como a sociedade nos olha, representada pela família que lambe os lábios. Enfim, a gente ampliou para construir um corpo que dos dois se transformasse em um, mas que fosse dois, enfim, uma experiência. E aí é isso, entende? Pensar uma dança que é bípede, né? Porque no pé é marcha, e é como a gente pode fazer na mão, como pode fazer engateando, como poderia João pensar, já que a minha perna não tem movimento e eu tenho que arrastar, mas quais são os apoios que João tem para poder também realizar aquilo que a minha estrutura, né, como eu me formei, como eu cresci tendo, né, a marcha pelo braço como protagonista, então a força, o peso, o equilíbrio. Aqui era muito difícil para João. E aí como a gente pode entender isso nos dois, podia entender isso nos dois corpos. Então o que eu estou falando também é dentro dos processos criativos, a gente meio que entende desconstruir essa lógica bípede, essa lógica verticalizada, para poder experimentar de outras maneiras. Isso não significa dizer que não possa ficar
e fazer também de uma forma bípede. Mas é experimentar, é se chegar alguém, não ficar no desespero, alguém com deficiência, não ficar no desespero e achar que aquela pessoa é incapaz. E isso acontece muito, acontece inclusive na escola de dança, quando algumas professoras encontram pessoas com deficiência e entram em desespero porque acham que a pessoa não vai saber fazer o que ela determinar. E aí é lógico que o problema não é da pessoa com deficiência, mas é da professora que não sabe adaptar sua metodologia. Edu, pegando um gancho aí nessa última frase que você está falando, adaptar metodologia, na minha prática docente também uma coisa que para mim foi muito... na minha prática docente, uma coisa que se revelou muito importante para mim não foi só a questão de adaptar uma metodologia para uma pessoa em situação de deficiência, mas criar novas metodologias. Então, é um lugar de criação que, para mim, me parece super interessante e, às vezes, muito mais interessante do que olhar sobre o prisma de adaptar. Porque eu estou adaptando, parece que eu vou querendo ainda remodelar alguma coisa. Ao passo que o que você nos convida quando você fala aí dos seus processos de criação é realmente um lugar de investigação outro. Eu não estou tentando fazer mais ou menos como eu fazia. Eu estou caindo num outro universo, num outro mundo, distinto para mim. Perfeito. É isso, a gente é atraído pelas palavras, né? É exatamente. Não se trata exatamente de adaptar, mas é de pensar metodologias que sejam apropriadas para aquela turma, para aquele grupo. Porque é isso, a gente não repete, né? A mesma coisa não é uma fórmula, porque cada grupo, cada turma, cada semestre, pensando, né, na universidade, é uma realidade diferente, tem interesses diferentes, tem realidades diferentes. Então, como é que a gente vai construir junto com aquele grupo? Que aí é isso. Se pensa também na educação hierarquizada, é isso, é o que eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, e vocês vão ter que reproduzir e fazer do jeito que eu penso. Mas não é a educação que eu acredito, não é dessa maneira que eu trabalho, é pensar junto com quem está construindo esses saberes comigo. Então, o processo de aprendizagem é isso, né? É uma troca. Então, eu penso também dessa maneira, Ana. Muito obrigado, porque exatamente, mais do que adaptar, é pensar em metodologias que sejam adequadas para aquela realidade que a gente vai estar. E aí talvez a adaptação venha na minha cabeça, porque é isso, né? A pessoa que realmente não tem relação nenhuma com isso, entra em desespero e sequer pensa na adaptação, quanto mais se pensar numa metodologia que seja para todos. Mas, enfim, esse assunto eu tenho até medo de falar, porque às vezes eu falo demais e tem questões éticas que não dá. Embora o capacitismo, racismo, machismo, enfim, a homofobia a gente não deva tolerar, né? E não deva a gente Pode se falar. envergonhar. Pode falar, Edu. Fala você, depois a Thalita tenta colocar uma pergunta. João ali, ó, eu falei tanto dele agora. João Rafael, dançarino de Quilezum comigo, e Ana, maravilhosa. Ana Brandão, minha gente, é uma das dançarinas mais lindas que eu já vi em cena. Eu amo, sou fã. Deus, caiu no chão com essa declaração. Eu amo também, hein? Boa noite, gente. Eu sou uma mulher, uma jovem de 30 anos, branca, cabelo comprido, castanho, amarrado num coque assim. Enfim, estamos na cozinha, eu e Rafa, que é meu companheiro, a gente mora juntos, que também é dançarino, somos dançarinos. Edu, o que eu queria perguntar duas coisas, uma um tanto solta, assim, mas que me veio a curiosidade, já que estamos tomando um café, assim, que
porque a minha sensação é que a gente precisa estar sempre repertorizando. Então, a minha sensação é que a gente tem pouco repertório, pouco imaginário, e que isso faz com que a gente fique muito pobre de descobrir possibilidades criativas de existir, de conviver e de se encontrar, né? E eu digo isso, que eu acredito, né, que essa repertorização do imaginário ele é muito importante. Quando eu assisto você dançar e vejo que ela não está baseada numa ideia de, nossa, como ele superou, que é um outro universo que me abre outras camadas, me abre muitos espaços, já que muitas vezes a gente é construído, nós bípedes, digo assim, eu sou uma bípede também, com esse imaginário de inicial, infantil em geral, muito mais pela inclusão da ajuda, uma outra coisa. E aí a minha pergunta tem a ver com referências, assim. Quais eram os seus repertórios de referência? Aí você falou até do mundo da arte, então que fossem de artistas visuais. Que universo é esse que você viajava até? E qual era esse repertório? E de referências até de pessoas contemporâneas, né? Você falou de Lucas, e quem eram essas pessoas que lhe inspiravam, do Sobre Rodas? E aí a outra pergunta tem a ver com o público. A gente, enquanto artistas bípedes, assim, em geral, e muito, assim, não só bípedes, mas, por exemplo, que não incluímos audiodescrição, muitas vezes não incluímos libras, assim, a gente está muito aquém de conseguir se comunicar com uma comunidade ampla e pensar nessa maneira, né? A gente não alcança um público desses lugares, né? A gente não consegue conversar. E aí eu queria saber um pouco sobre essa sua trajetória, porque são muitos universos diferentes, com linguagens diferentes, enfim, se você consegue conversar com esse público, onde você identifica que eles estão e o que consome. Não sei, é muitas coisas, mas foram algumas vontades que me deu de perguntar. Obrigado, amor. Então, eu acho que essa coisa da repertorização é importantíssima, que é isso, né? Nós temos um limite de repertório mesmo, nós não experienciamos, nós não vivenciamos tudo. Nossa experiência não é tão vasta assim que dê conta de várias camadas de mundo mesmo. Então, por isso que eu acho que é importante, e para mim é fundamental, a cada encontro, a cada grupo, trazer, né, o que eu tenho de experiência, que é limitada, mas de compartilhar isso e entender como vai se agenciando com as outras experiências. Então, por exemplo, quando eu dou método de treinamento individual, e no primeiro momento eu fiquei em pânico, porque era, né, um componente onde a ementa parece que a gente precisa formatar um método e um treinamento, mas que seja individualizado. E aí, como é que a gente dá conta disso? E aí eu fui encontrando no diálogo com cada turma. Então, assim, quais são as experiências? E tem gente que não é só de arte, não. Teve gente de secretariado, tem gente da área de saúde. É um componente que várias pessoas de outras unidades pegam porque tem vontade de fazer dança. E aí chegam e já me encontram, um professor com deficiência, já tomam logo o seu baque, porque não vai ter aquela dança que está esperando. Um professor que diz, vamos pensar a dança, ou vamos pensar no seu corpo, na sua experiência como secretária, de que maneira a gente pode compor e criar a partir disso. Quem é de dança? E aí tem gente de dança popular, tem gente do balé, tem gente, sei lá, do flamenco, da dança, enfim, de todas as experiências de dança. E como é que a gente vai ajustando e pensando isso, entendendo qual é o método de cada um. E nisso eu vou ampliando o meu repertório,
vão ampliando o repertório do outro e cada um vai se ampliando, se alimentando dessa maneira. Então, eu acho que quando a gente está numa sala de aula, ou se a gente está num espaço de processos criativos, se a gente não se abre para as possibilidades de experiência que o outro também nos oferece, a gente se fecha, né, nesse universo, nesse repertório que a gente, né, se encaixa, se fixou. Então é isso, pensar em ampliar. Em relação à acessibilidade e a ampliação de público, para mim foi uma coisa que não tinha escolha. Eu comecei a circular em espaços dessa inclusão, né? Porque é isso. No início eu só era chamado para festivais e espaços de dança inclusiva. Vai ter festival, chama Eduardo, vai não sei o que lá. O Grupo X, que nem é de dança inclusiva, virou... A gente só circulava por esses espaços. Só não, só é exagero. Mas, enfim, eram nesses espaços que nos colocavam. E aí tinham pessoas cegas. E como é que a pessoa cega ia assistir a gente? Tinham pessoas surdas. No espetáculo tinha fala. Como é que a pessoa ia fruir da nossa experiência que a gente estava propondo? Então é isso, é esse olhar, é abrir para o que está acontecendo, entendeu? Eu não posso estar fechado. Minha dança é maravilhosa, vou fazer do jeito que eu quiser. Então, assim, também tem a coisa do repertório do público. Eu sou um artista que me preocupo muito com como vai chegar para o público. Eu não quero ser um artista hermético, fechado em mim, que cada um entenda do jeito que quer. É claro que isso aí eu também não vou ter controle, cada um vai entender do jeito que quer, porque a arte é assim. Mas eu me preocupo do que eu quero expressar e o que a minha reflexão, de alguma maneira, seja facilitada. E a pessoa não precise estar indo para casa desesperada, sem saber. Entende? Assim, não é legendagem, não é nada, mas é que a pessoa se sinta confortável de, pelo menos, para mim me tocou dessa maneira. Porque não é para também ter uma experiência racional, de elaborar e tal, mas que seja, pelo menos, da sensação, ou do sentimento, ou do acolhimento. Enfim, eu me preocupo com o meu público. Assim, eu espero que as pessoas que me assistam saiam agraciadas de alguma maneira e não incomodadas. Pode até sair incomodada, porque o incômodo também faz... Né? Assim, é importante, não é que eu queira que seja um mundo de Alice e felicidade plena, muito pelo contrário. Os meus trabalhos são sempre de morder e assoprar, né? Kilesum que o diga, Judite que o diga, Bonito, que a gente tratava sobre a questão da construção da beleza, mas apresentava nossos monstros, então a beleza que a gente apresentava eram os monstros. Marilyn é toda cheia de frufru, é toda maravilhosa, glamurosa, como Marilyn Monroe, mas eu estou com minha escoliose, minha perna fina, num salto pequeno na praia, ou nos espaços urbanos, onde esse corpo, né, é abjeto e ninguém quer ver, ninguém gostaria de ver uma escoliose na praia, porque é um espaço feito para os corpos modelados e bonitos e bronzeados, com a marca da sunga, e do biquíni, e com a marca do volume na sunga branca, enfim. Questões que são peculiares à praia, eu estou lá e me exibo, e isso é para deslocar, entende? Ué, que é isso? Não estou nem entendendo. A pessoa que está pintando unha, passando batom, não é para entender exatamente dessa maneira racional, mas é meio que deslocar olhares, deslocar percepções. E para mim é importante que seja para todo mundo. Que se eu estou falando, o surdo precisa saber o que eu estou falando. É respeito. E eu não me achar o centro do mundo que não me interessa ninguém. Eu vou lá fazer e cada um que se vire. Eu acho que é isso. Meu nome é Thalita. Eu entrei agora no mestrado em educação na UFOP, e a minha pesquisa é sobre jogos teatrais do Augusto Boal, o Arco-Íris do Desejo, teatro-terapia. Vou trabalhar com crianças autistas nas escolas, numa escola pública em Ouro Preto. A pesquisa está em andamento ainda, né? E ainda estou negociando como que vai ser a questão
nesse período de pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouco também da questão de como que surgiu, né, essa questão desses bípedes me cansam, e também uma fala que eu também gostei de você nesses dias que teve seu curso, né, semana passada, sobre a questão desse novo conceito, né, que eles falavam, né, sobre a questão do novo normal, né, que eu lembro que você comentou sobre essa questão, né, de que novo normal é esse, né, que normal é esse que a gente está, esse conceito de normalidade também, né, que ainda está muito assim, na cabeça das pessoas, assim, né. E eu gostei também de uma fala de uma moça que falou a respeito da questão da dificuldade também, né, do teatro. Eu também, várias pesquisas que eu fiz, assim, a maioria das questões, assim, questão relacionada à deficiência foi trabalhos com dança. Teatro tem pouca coisa. O que eu vejo mais no teatro é na área da performance. Teatro, assim, não estou falando assim de teatro de representação, mas estou falando tipo teatro-jogo, sabe? Eu vejo mais essa questão, assim, de... Eu fiquei me questionando, né, por que no teatro? Qual que é a dificuldade, né, do teatro com essa questão, né? Por que a dança chega e o teatro não chega? Eu fiquei pensando nisso também. Foram essas três coisas, assim, que eu queria falar. Antes de falar, eu sou uma pessoa negra, tô com o cabelo amarrado com coque, tô com um cachecol xadrez, azul e roxo. E é isso. E tem uma parede branca atrás de mim aqui. Então, vou começar pelo novo normal. Essa coisa ridícula, que eu não tenho paciência nenhuma, porque a gente vai, em um momento como esse, que deveria ser para repensar, né, e rejeitar determinados padrões, a gente quer reafirmar, sei lá, um novo padrão, outros padrões, com um negócio chamado novo normal. O normal, se a gente não entendeu até agora, é exatamente o que exclui, é exatamente o que mata, é exatamente o que violenta, é exatamente o que não abre possibilidades. Eu não quero nada normal, eu quero o novo. O novo me interessa, mas novo normal não me encaixe nessa. Por favor, me tirem dessa brincadeirinha, porque eu não quero novo normal nenhum. Eu quero o novo. O normal fica com o pensamento hegemônico, fica com essas pessoas que já estão no poder, porque isso que é o normal. A gente criar um novo normal para dizer que vai ocupar esse lugar, pelo amor de Deus, né, gente? A gente então não está entendendo nada do que está acontecendo e do que deveria a gente propor. A gente não precisa propor um novo normal, isso é ridículo. Não me bote numa hashtag dessa nunca, por favor. Não me venha no novo normal. Eu não quero ser normal, não quero normalidade nenhuma. Muito pelo contrário, eu estou contra a normalidade. Eu quero o novo. Isso aí me chame para conversar. Mas com o normal, não. E aí é isso. Esse novo normal é vocês bípedes me cansam. Simplesmente isso. Vocês bípedes me cansam. Vocês bípedes me cansam é uma série que eu, né, a partir do que eu já tinha falado na escola de dança, que foi refletindo sobre a construção que eu via dentro da lógica que se estabelecia na dança com os estudantes e na própria dança da escola, de algumas colegas. Eu comecei Vocês Bípedes Me Cansam, Vocês Bípedes Me Cansam, e com a pesquisa de doutorado eu comecei uma série que está no meu Instagram, do IMPRA, por favor, vão lá, a tentar pensar e refletir sobre isso. Então, eu falo sobre essa bipedia a partir de experiências que vivi na infância, de experiências com a sexualidade, de experiências com relacionamento, de experiências profissionais, enfim. Tentando entender essa bipedia. Isso foi um momento... A gente está até com novos episódios da série Vocês Bípedes Me Cansam, mas ainda está em fase de produção.
E é isso, Vocês Bípedes Me Cansam é para refletir sobre a bipedia. E tem 4 episódios na série lá no meu Instagram. E por que não chega no teatro? Enfim, embora eu tenha feito alguma coisa no teatro, a convite de outras pessoas, de diretores e tal, não é uma área que eu domine, né, que eu conheça e que possa falar. Mas me parece que é isso, essa construção. A gente não tem representatividade, né? A gente não é representado em nenhum espaço. E os personagens que criam, normalmente, é pensado bípede. E até quando é pensado com deficiência, as pessoas com deficiência, não somos pensadas para estar naquele espaço. Então, tem a def fake. Artistas bípedes fazendo deficientes, porque o contrário a gente não pode. Tipo, uma Medeia def, não vão querer, né? Um Rei Lear, sei lá. Ai, nem sei. Outros personagens. Mas eu acho que é isso. Estela Lapone fala, Estela era atriz. E ela teve um AVC em cena. E ela fala da dificuldade que foi continuar no teatro, justamente porque tinha um ideal ou um ideário imaginário sobre os personagens pautados nesse corpo normativo. E quando ela chegava com a sua marcha diferente, com um dos lados paralisados, era como se aquele personagem não pudesse ter essa experiência de corpo, entende? Não pudesse ser representado daquela maneira. Então foram começando a tirar Estela de cena. E aí entra a experiência dela com a performance e com a dança. Eu acho que aí volta também para aquela outra questão de Giovanna, onde é isso, através da performance, que também se confunde, né? Que se dialoga e se namoram a dança e a performance, torna possível a nossa presença, porque não tem também essa representação, né, de um personagem. É da experiência, da ação, daquele momento, do que aquela pessoa está fazendo. Então, eu acho que tem a ver com isso. Mas se alguém aqui for da área de teatro, se alguém quiser complementar sobre isso, talvez seja interessante, mas é o que eu acredito que seja, porque esse entendimento da bipedia, né, que não pode ser substituída. A gente não pode ocupar outros espaços, se não for só sobre a deficiência. E como não tem muitos personagens deficientes... Edu? Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ver? Responde para ele, Guilherme. Boa noite a todos. Eu estou gostando muito da sua apresentação, Edu. Você está de parabéns, viu? Então, o meu nome é Helenilson. Eu sou uma pessoa que uso da Libras para me comunicar. Também sou parte da área de danças. Também sou um artista, também na área que o uso da dança. E eu percebi muito esse seu jeito que você explicou sobre as pessoas, as opiniões, realmente esse objetivo da sua pesquisa, como que é o ser humano bípede. Realmente achei muito interessante. E mais 2 coisas que a gente poderia acrescentar, né? Que é o uso da Libras, né? Porque ver essa possibilidade, ver esse ponto de vista, ter esse sentimento, realmente ver essa análise, que esse uso da língua, realmente você foi muito feliz na sua fala. Eu tenho visto muito isso na área de deficiência, então está de parabéns, eu estou emocionado pelo que você falou. É de pensar assim, os ouvintes, né? Ajuda os ouvintes a meditarem, ter essa visão, isso é muito importante. Então, realmente, levar para essa área, fazer eles pensarem o ponto de vista não só de um,
só de uma pessoa que é cadeirante, não. Tem várias outras deficiências. Quem usa da língua, vê que tem a capacidade, você que usou as suas mãos, se expressar. Então, realmente, eu fiquei muito feliz do jeito que você falou. Muito obrigada para você. Amo você. Só agradecer, Edu, agradecer imensamente a sua presença. Quanto é bom estar na sua presença, beber esse café e brindar juntos, brindar a vida, né, nesse momento difícil, né? Não poder comprar dessa sua presença nesse momento difícil é um presente. Muito obrigada. Oh, meu amor, muito obrigado a todo mundo que está aqui, obrigado pelo convite, Ana Maria, Mônica, Débora, Samuel, que tornaram possível esse encontro, todo mundo que está assistindo pelo Instagram, pelo Zoom, muito obrigado, Elenilson, muito obrigado. E Será é que eu isso, vou poderia lá dar no uma meu palavrinha? Insta. Oi? Será que eu poderia dar uma palavrinha? Claro. Oi, que bom, Edu, poder falar daqui do Oi, Rio com você Adriana. e cruzar com Minas Gerais. São essas coisas boas que a gente tem nesse momento, né? Só tenho a agradecer. E eu quero agradecer muito a você, porque toda vez que eu te vejo, que eu te ouço, essa palavra que você usou, né, deslocamento. Eu me desloco como pessoa, como artista, como professora. Eu estou sempre repensando e sempre com a sensação de que eu estou muito aquém do que o mundo precisa de mim, sabe? Do que as pessoas, né, precisam da gente, né? Então você me dá muita força e quero dizer para você que eu sei que às vezes você fica muito cansado de estar falando tudo isso, sabe? Mas eu queria te dar muita força para você continuar falando sobre isso, porque nós brancos, bípedes, né? A gente é marcado pela nossa história, né? Como esse livro que você trouxe, né? A gente tem muitas histórias que a gente vem carregando no nosso corpo, no nosso coração, na nossa mente. Tudo isso junto nos forma, nos enquadra em padrões que nem sempre a gente mesmo consegue. Por mais que a gente deseje, nem sempre a gente mesmo consegue se deslocar. Então, a sua presença no mundo é muito importante. Elenilson, muito obrigada pela sua fala. Tão bonito você. Muito obrigada por você estar presente aqui. E obrigada, Ana Maria, por propor esse grupo, né, de conversa e abrir essas fronteiras todas. Eu me sinto... eu fico muito feliz. Saio grande. Muito obrigada. Que maravilha. Muito obrigado, Adriana. É isso, a gente precisa ir desconstruindo nossos padrões. Eu não estou falando que eu também não tenha, né? Que a gente é construído dentro de um mesmo sistema de exclusões, de padrões muito enraizados, de preconceitos, enfim. Mas é um exercício que precisa ser constante, a gente precisa mudar urgentemente. E não dá para tentar mudar com um novo normal. É sobre isso. Ainda dá tempo de falar ou tem que acabar já? Não, pode falar, Anitta. Eu gostei de estar aqui e poder falar, porque a gente acompanhou o curso do Edu e era só vendo ele e mandando palavras, né? Então aqui ver e falar também é bom. Eu estou dando um curso online. Eu sou Anitta, né? Trabalho com dança e eu tenho uma pesquisa com deficiência intelectual, especificamente. Trabalho numa escola de dança aqui em Teresina. E nesse momento eu estou dando um curso online que chama Reflexões em Dança e Deficiência Intelectual. E a maioria das alunas, mulheres, como sempre, né, são professoras, a maioria de escolas e tentando pensar esse viés da dança, na inclusão e tal. E eu dei algumas tarefas para esse grupo durante essas semanas. E uma das tarefas foi em relação a esse conceito de bipedia. Mostrei do curso, aqueles vídeos curtos e tal. E aí
uma coisa, foi um fenômeno tão absurdo que eu não achei que ia acontecer, e agora que aconteceu, eu penso que é bem previsível, mas eu não achei que ia acontecer, é que a grande maioria, se não dizer todas as pessoas que estavam naquele curso, nunca tinham ouvido uma pessoa com deficiência falar. E aquilo me fez assim, caramba, a gente precisa falar sobre isso em todos os lugares que a gente estiver e como for possível. E partindo desse lugar do que eu estudo, do que eu pesquiso, eu sempre tento entender o que vem do meu trabalho e o que eu preciso trazer de quem está falando agora sobre isso, quem são as pessoas que estão... E eu senti essa necessidade. E a importância disso foi muito maior para além de um conceito, para além de um professor da UFBA, para além foi de um contato que as pessoas não tinham. Então, você cansa, Edu, mas a gente precisa. E aí, em outros aspectos, eu também tenho muito contato com instituições, as APAES, essas, né? Então, que eu sou muito confusa com essas instituições também, mas eu quero fazer uma pergunta, uma última pergunta, talvez, sobre esses contextos segregatórios, segregantes, que fazem segregação. Porque eu recebi, inclusive, a divulgação do festival da Prefeitura de São Paulo, Festival Sem Barreiras. Aí tem os festivais das APAES, Festival de Dança, Teatro, não sei o quê. E essas coisas todas coexistem nesse momento que a gente está a maioria das pessoas ainda legitima esses lugares, porque é isso, é a superação, é o especial, é o incrível, o sensacional, o que consegue, tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas coexistindo, como que a gente lida com esses contextos, porque eu também estou com professoras que estão nesses contextos, inseridas nessas instituições. É bem problemático, assim, essa questão. Na minha dissertação até eu falo um pouco sobre isso das instituições, pensando junto com Carol Teixeira, com Estela Lapone, Renata Mara, que foram artistas com deficiência que eu estudei no meu mestrado. E aí, se quem quiser, eu posso até mandar também o PDF da minha dissertação. Mas é mais ou menos como eu tinha falado, eu acho, Anitta, assim. A instituição não está preocupada com a produção artística, com a construção estética e artística. Não é a função da instituição. A instituição utiliza a arte, a dança, para outros fins, que não o artístico. Só que aí se confunde porque a gente é colocado, e aí é isso, se está no palco, vira artista. E aí vai chamando para dia festivo da inclusão. A data, hoje é dia da pessoa com deficiência, dia nacional, hoje é dia internacional, hoje é dia municipal. Então, todo dia tem um dia para a gente ir festejando e as pessoas vão aparecendo nesses espaços, reforçando esse ideário, porque muitas vezes na própria instituição, o corpo profilático, né, o corpo que trabalha essas questões, em algumas instituições, isso pensando, né, de uma forma mais ampla, no Brasil, que é um país continental, né, de um tamanho continental, pensando no interior e pensando na própria capital também, mas no interior, dentro da própria capital, em algumas instituições, não existem nem pessoas com formação em arte que trabalham, nem com dança, nem com arte, nem com nada, mas trabalham a arte pensando na terapia, pensando na inserção, e aí trabalha a questão, né? É isso, e aí quer mostrar o resultado desse tratamento. E a gente não pode esquecer também da relação familiar junto com a pessoa com deficiência. Eu tenho, né, uma experiência de alguns anos que trabalho com oficinas, com workshops, com projetos junto a pessoas com deficiência e seus familiares
porque é isso, a questão da mobilidade, a questão da autonomia, dependendo da deficiência e dependendo do lugar que a gente está, não é possível. Eu mesmo, para sair sozinho, é muito complicado, porque aqui em Salvador a mobilidade é péssima. A questão de segurança, não é só mobilidade de transporte, nem de rua, mas a questão de segurança, enfim. É muito complexo, é uma análise muito complexa que a gente precisa fazer, que não dá para dar conta e culpabilizar apenas a instituição. Mas a instituição representa esse lugar do coitadinho que precisa da ajuda, que precisa de todo mundo em volta daquilo ali para dizer a ele quem ele é e dizer aos outros quem aquela pessoa é. Então, e é isso. E a relação familiar é muito forte, de construção de dependência, de anulação da autonomia. Por melhor que seja a intenção, ainda tem uma responsabilidade que carrega, e tipo assim, olha, eu sou tão boazinha, a família, e ajudo tanto, e precisa desse reconhecimento. Então, precisa estar do lado o tempo inteiro. São questões muito complexas. E aí entra essas instituições pensando, né, no edital da Prefeitura de São Paulo, que eu também recebi, e que aí eu sei que tem questões ali internas, por pessoas conhecidas minhas que participaram da primeira reunião e sabem bastante o discurso que está impregnado ali, nas entranhas desse edital específico, de não ter nenhuma pessoa com deficiência atuando aí, de entender a arte como essa coisa da superação e da inclusão. Já basta o nome, que não é um nome tão novo assim, já está usando, inclusive teve, né, Arte Sem Barreiras há muito tempo, do Very Special Arts. Enfim, são questões da falta também de conhecimento da nossa própria história, da história da nossa participação na arte, na cultura brasileira. Então, é uma análise muito complexa que eu acho que a gente precisa aprofundar, mas me parece que tem todas essas questões assim dentro dessas instituições. Eu participei de uma mesa ano passado que era o dia do eu sei lá, era um dia de profissional da arte com deficiência, alguma coisa assim. É um dia que eu nunca nem soube que existia. E aí me chamaram e como era uma pessoa, né, que eu também não podia dizer não, eu aceitei. Mas confesso que me arrependi, porque eu era a única pessoa com deficiência na mesa, cheio de bípede falando sobre projetos que fazia. Inclusive, dizia, eu não sei nada sobre o tema, estou aqui porque eu dou aula, mas nunca estudei. E eu falei, então você não deveria estar... É uma coisa tão constrangedora, porque aí eu não podia estar naquele espaço e acolher, entende, falas capacitistas e absurdas sobre isso. Então é isso, me parece que também na relação com a deficiência, qualquer coisa é qualquer coisa e qualquer coisa está validado, porque como a pessoa com deficiência pode fazer qualquer coisa e não interessa se, né, de qualidade, não interessa de pesquisa, não interessa de estudo, não interessa nada, porque fez, e como também não importa, como não vale nada, qualquer coisa tá bom. Então aí as pessoas se acham legitimadas a produzir, legitimadas a fazer, legitimadas a falar por nós. E aí tinha uma dessas instituições com 2 artistas com deficiência na plateia, mas quem falou sobre o profissional com deficiência na arte foi o coordenador bípede. Eu falava, gente, mas tem 2 artistas aqui que vocês estão dizendo que são artistas, que, ao meu ver, não é artista exatamente, porque estava fazendo o curso de pintura e estava aprendendo a pintar, mas aí a instituição já tinha feito uma exposição do aluno, e aí ele já virou o artista da instituição. Quando a gente colocou a pessoa para falar, a mãe sobrepôs a fala e o menino não falou nunca mais. Ou seja, a gente é silenciado no espaço que deveria ser nosso. E conscientemente. Não é inconsciente. A mãe pode até ter feito inconsciente, porque ela acha que precisa falar pelo filho. As mães acham que precisa falar por nós. Porque elas cuidam muito da gente. Então, a gente nem sabe falar.
elas sabem mais do que a gente, os pais sabem mais do que a gente, os cuidadores sabem mais da gente do que a gente. Mas a instituição fala sabendo que, entende? Porque o que interessa não é o pensamento da gente, é o que a instituição quer passar para o outro. Então, assim, foi muito ruim, E eu dizia tudo, eu falava, e queriam me silenciar o tempo inteiro, e diziam que eu não estava certo. Então, também tem uma briga de narrativa, uma briga de discurso, porque é isso, como eu falei lá atrás, esse lugar da inclusão é um lugar do mercado. É um lugar onde se ganha dinheiro o bípede. A pessoa com deficiência não ganha. Porque o quadro que o menino vendia, o dinheiro nem ficava para ele, ficava para a instituição, porque era quem comprava o material. Enfim, é muito triste, é muito cansativo. E eu tenho percebido, quando vocês falam, e muitas pessoas falam, Edu, é importante, o que você fala traz outra perspectiva, você traz uma outra abordagem. Quando você fala da importância das pessoas ouvirem uma pessoa com deficiência falar porque nunca ouviram, isso é dramático, isso é uma tragédia. Porque não é possível que, hoje em dia, pessoas ainda não tenham escutado ninguém com deficiência falar. E aí eu vejo a importância disso, da minha presença nesses espaços. Só que realmente é muito cansativo, porque a gente vive num processo de ensinar o tempo inteiro. E nem sempre a gente está afim. A gente só quer viver, minha gente. Eu só quero ir ali na esquina tomar uma água de coco sem ensinar como devem me tratar, como devem me ver, como devem me... É isso. Eu viajei com o William Gomes, que é um dos dançarinos de Bonito, a gente fez áudio no descrição, está feito à mão, é um amigo querido, e ele fala, desde que a gente saiu de casa até chegar em Porto Alegre, e ainda em Porto Alegre, e até voltar para casa, ele dizia, Adu, eu não sei como você aguenta. Sua vida é para ensinar as pessoas. Porque o bípede sai de casa e não precisa ensinar nada a ninguém. Eu falo isso, gente, eu quero sair de minha casa para ir para a escola de dança, só exercer o meu trabalho. Eu não quero ensinar, e eu não quero ter que lutar por nada. Eu preciso lutar para entrar na escola de dança. Eu preciso lutar para ter uma sala de aula, que só existe uma, agora a reforma já acabou, tem um elevador, vamos conseguir subir, mas eu passei 3 anos na escola de dança tendo uma sala disponível e de vez em quando me liberavam o teatro, porque tem 2 teatros na parte terra e uma sala, que é a sala 4. E algumas vezes, professoras, colegas, invadiam a sala que estava reservada para mim no meu horário, porque precisava usar a barra do balé, e eu ficava sem espaço para dar aula. Eu ia para o corredor. Eu queria simplesmente dar minha aula, fazer o que eu tinha programado. Não entender como eu ia me reorganizar para poder dar aquela aula. E aí até eu falo com o Lucas, e aí eu estou falando nomes porque Lucas eu sei, meu querido amigo, e ele entende. Lucas é, né, branco, bípede, então tem, o corpo dele representa alguns privilégios, muitos privilégios. Eu falei, nego, você sai de casa, é lógico que todo mundo tem problema, não estou dizendo que, né, que não se tem problema. Mas você pode pegar seu carro, chegar e sair da escola sem a mínima questão. Não teve um dia que eu não tivesse uma questão para resolver na escola. Não tem um dia que eu não tenha uma questão para resolver na vida. Então, assim, é muito cansativo, gente. É muito cansativo. Às vezes a gente só quer respirar e tomar um café. Edu, é isso que você fala, acho que a gente vai refletir, remoer esses dias todos, porque é intenso, é forte, é duro, e, sei lá, eu acho que
quando eu te escuto falar assim, eu penso muito também no que as pessoas negras falam, né? Muitas coisas que você falou, eu escuto de amigos negros e outras pessoas. Então, no mínimo, né, a gente tem que guardar isso, né? E tentar fazer algo com isso e também te dizer sobre esse seu cansaço e sobre essas últimas palavras que a sua vida importa muito para a gente, assim. E que quando você fala, né, com essa sinceridade, com essa honestidade e nos coloca também contra a parede de algum modo, eu acho que é um exercício de vida que a gente faz, né? E eu acho que é importante, assim, a sua presença é muito importante, as suas palavras são muito importantes. E eu espero que a gente consiga construir esse novo que você diz, né? Mesmo que a gente esteja velhinha, né, usando bengala e, sei lá, rolando no chão para fazer como a sua colega fez, né? Para experimentar também esse corpo de outro jeito. Eu acho que a gente tem que carregar isso e se implicar, né, nessa história. Estou lembrando todo aqui mundo se responsabilizar, né? Se responsabilizar, se implicar. Eu acho que é o que o Drummond fala, né? Ser ghost, né, na vida. Porque essas estruturas são muito rígidas, né? E elas demandam da gente esse trabalho cotidiano, né? Não é fácil, acho que é um desafio que a gente tem realmente, mas eu acho que as suas palavras, elas são fortes e elas também nos levantam a cabeça, sabe? É muito bom, assim, que você esteja dizendo o que você diz, embora eu acho que comove todos nós o cansaço, né? Quando você diz que todos os dias é preciso dizer alguma coisa, realmente a gente tem a dimensão, às vezes, do privilégio do bípede, do branco, mas é necessário, né? Então, assim, em nome do Arte Diferença, da Companhia Ananda, a gente te agradece muito pela sua presença aqui conosco e que a gente continue, né, junto nessa luta cotidiana, né? Acho que esse lugar da fala que nos coloca como pessoas que estão ocupando a cidade, né? E a gente tem que continuar lutando pelo que a gente acredita e deseja, né, para o nosso país. Sim. E nesse momento, né, de tantas privações, e que a gente pode estar mais recolhido e pensando na gente e refletindo sobre a gente, acho que é importante, isso, tentar mudar. Eu agradeço imensamente o convite, agradeço a presença de todo mundo aqui, fico muito feliz, morro de saudade, morro de vontade de voltar aí, porque estar com vocês é estar no colo de carinho e afeto delicioso. E, enfim, espero que a gente possa se encontrar, porque se ver a gente já está se vendo aqui, né? Pelo menos a internet possibilita isso. Muito obrigado mesmo. Vamos abrir o vídeo só para a gente se ver aí. Vou fazer um print da nossa tela aí. Eba! Edu, você levou a gente até em Santa Amaro hoje, que delícia! Vocês viram o canteirinho de meu avô ali na porta de meu avô? Pois é! Ó, gente! Já fez o print aí, Ana Maria? Então, brinde de novo? Vamos fazer um brinde de novo? Vamos! Botar mais café. Ô, Edu, você não falou ETA nenhuma vez hoje, hein? Eita! Vamos acabar então com ETA. Peguei até uma cachaça aqui, ó. Eita! Eita, depois do que ouviu, só bebendo, né, Débora? Ô, minha gente. É bom, porque aí a sexta-feira fica mais animada. Vamos fazer um print com o brinde. O print com brinde. Eita! 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 Muito obrigado, amores. Um beijo, pessoal. Bom final de semana.
Obrigadão, Edu. Obrigado, Edu. Obrigado a você. Muito obrigada, Edu. Foi ótimo. Foi Beijo ótimo. no Instagram e pode conversar comigo. Muito obrigada, Edu. Beijo, Amo obrigada. Adorei. Muito obrigado. Amei! Brigadão, gente. Sextou com o Edu foi ótimo. Gostei.